Bom dia, galerinha do quarto ano A, bom dia, galerinha do quarto ano B, bom dia, família. Tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje nós teremos aula de geografia, tá? E nós vamos trabalhar com a leitura de alguns textos, dando continuidade naquele tema que nós vimos na nossa última aula, né? Sobre os limites e as fronteiras. E hoje também nós vamos trabalhar sobre as áreas de proteção ambiental, tá bom? Então vamos acompanhar a leitura? Então, galerinha, na página 222 da nossa apostila, no Zoom Cultural, nós vamos ver o tema Vivemos Juntos em Fronteira. Imagine como seria viver em uma cidade que tem fronteira entre dois países. Você mora ou já esteve em um lugar assim? Só de olhar você perceberia que a paisagem muda. Provavelmente veria pessoas que se vestem e se comportam de maneiras diferentes, circulando no mesmo lugar. Agora tente imaginar como seria uma rua em que de um lado está um país e de outro está outro. Será que só a paisagem mudaria? Eu acho que não, né, pessoal? As pessoas também mudariam, os costumes. Ali abaixo diz assim: o desenho mostra uma rua que fica na fronteira entre dois países, o Brasil e o Uruguai. A fronteira entre os países fica no meio dessa rua. Em uma calçada fica o lado brasileiro e na calçada do outro lado da rua, o lado uruguaio. Basta atravessar a rua para chegar ao país vizinho. Isso facilita muito o contato entre as pessoas e favorece a interação entre elas, pois as pessoas de um país passam a conhecer aspectos da cultura de outro. As crianças do desenho, por exemplo, podem aprender a se comunicar tanto em português como em espanhol. Próxima página agora. Página 223 agora, pessoal. Temos 5 questões ali para a gente responder, tá? Somente 3 nós vamos registrar a resposta. 2 é somente questão para a gente refletir, tá bom? Número 1 diz assim: você tem ou conhece alguém que tenha amizade com uma pessoa que veio de outro país? Conte para os colegas e o professor. Tá? Então, essa é uma questãozinha que a gente pode abordar lá na nossa reunião pela sala do Zoom. Questão de número 2. Que tipo de integração pode acontecer entre pessoas de diferentes países que moram em uma mesma rua? Então, ali vocês podem colocar, pessoal, que essas pessoas elas podem compartilhar seus costumes, né? Toda uma questão cultural, podem compartilhar também questões de aprendizado, né? Pois ali, como nós vimos no texto, de um lado da rua, né, as pessoas são brasileiras, do outro lado, elas são uruguaias. Então, eles podem trocar também questões como eu posso dizer para vocês, questões relacionadas à aprendizagem, né? Informações sobre acontecimentos e fatos de um país, pode ser comentado com as pessoas do outro país, né? Já que estão tão próximos, né? Questões referentes também à língua, né? Que tipo de língua é falada no Uruguai? O espanhol. E no Brasil, o português. Então, pode haver essa troca de informações ali e estar auxiliando, né, as pessoas a se adaptarem a um idioma diferente, né? Porque as crianças, como elas crescem em um lugar ali que diariamente elas estão ouvindo tanto o português quanto o espanhol, os dois idiomas vão ser fáceis de ser adquirido, né, por meio dessa conversação que existe ali no local. Então, são vários fatores, vocês podem explicar com as palavrinhas de vocês, tá bom? Não precisa se estender muito na sua resposta, mas o importante é que você compreenda que são diversas, né, as contribuições que se pode ter tendo um contato como esse, né? Com dois países, com duas culturas, dois povos diferentes, tá bom? Questão de número 4, era para você se juntar com um colega e conversar sobre algo de algum país, falar uma língua.
uma atividade mais prática para vocês estarem compartilhando uns com os outros, né? Como não temos a possibilidade, nós já vamos pular e vamos para a questão de número 5. Na sua opinião, é importante haver essa integração entre as pessoas de países diferentes? Converse com os colegas e o professor, depois registre suas conclusões. Então, gente, é importante sim, pelo fator de trocar informações, trocar experiências, curiosidades também. Algo que acontece em um país pode não acontecer em outro. O que é um costume, um hábito aqui pode não ser em outro país. Isso torna-se algo diferenciado. Então, por esses motivos, aí vocês vão registrar a conclusão de vocês. Se vocês quiserem estar conversando com o papai, com a mamãe a respeito, para acrescentar aí na sua resposta, também pode. Sinta-se à vontade, tá bom? Próxima página agora. Página 224, pessoal, nós vamos entrar no tema o que são áreas de proteção ambiental, tá? Então, ó, diz assim, nessa aula você estudará o que é uma área de preservação ambiental e qual é a sua importância, tá bom? Você já ouviu falar em APA? Essa é uma sigla formada pelas primeiras letras de Área de Proteção Ambiental. Em geral, uma APA está localizada em lugares com intensa exploração, o que ocasiona risco de extinção de animais e plantas. Uma área de proteção ambiental serve justamente para proteger os animais, as plantas, os rios, os solos, a natureza, enfim, um determinado local, né? Um lugar ali. Elas podem ser criadas pelos governos municipais, estaduais, federais e muitas vezes podem ultrapassar os limites de um município ou de um estado, tá? Então, aqui nós temos o mapa. Áreas de proteção ambiental são essas que estão em laranja, tá bom? E aqui do lado diz assim, abaixo da foto. Área de proteção ambiental da Serra do Ibiapaba fica nos estados do Ceará e do Piauí e é protegido pelo Instituto Chico Mendes, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Fotografia feita em 2012. Tá bom, pessoal? Próxima página agora. Então, pessoal, agora na página 225, nós vamos dar continuidade no texto, que diz assim: o Instituto Chico Mendes é responsável pela proteção da APA Serra do Ibiapaba, mas não zela apenas por ela. A organização pode ainda propor e implantar novas áreas de proteção e tem também a função de fiscalizá-las e monitorá-las para que as leis que as protegem sejam respeitadas, tá? Além de proteger a biodiversidade, o Instituto promove ações para auxiliar as comunidades tradicionais que vivem em APAs no desenvolvimento de atividades que conservam o ambiente e suas culturas. Porém, nem todas as pessoas que vivem nessas áreas exploram a natureza de forma abusiva. Há, inclusive, comunidades que tradicionalmente vivem nos lugares onde são criadas as áreas de proteção ambiental, como quilombolas e indígenas. Por isso, algumas comunidades podem receber autorização para viver em uma APA e praticar atividades econômicas, como pesca e turismo, tá? Então, pessoal, essas APAs, né, elas são algo que foi criado para proteger o meio ambiente, para proteger a natureza, o solo, os rios, os animais e também, se nós relembrarmos um pouquinho na nossa apostila do primeiro bimestre, capítulo 2, ela também nos falava sobre essas questões de proteger também os indígenas, né? Então, as APAs, elas servem para proteger também as comunidades que vivem ali, né? Nós vimos aqui sobre os quilombolas e os indígenas, então serve para preservar também a cultura deles, né? Porque com a preservação do local, dos animais e das aldeias, eles preservam também as suas culturas, os seus costumes, tá bom?
Atividades. Em quais estados brasileiros a APA Serra do Ibiapaba está localizada? Então você pode voltar na página anterior e ver a legenda abaixo da imagem lá, onde você vai encontrar a resposta para a questão de número 1. Número 2. Se a APA está localizada em 2 estados, quem é responsável por protegê-la, Piauí ou Ceará? Discuta com os colegas e depois anote suas conclusões, tá? Então, você pode formular uma hipótese e pode colocar ali e depois na nossa salinha do Zoom a gente verifica o que cada um construiu, tá bom? Questão de número 3. Além de proteger o ambiente, qual é a outra função de uma APA? Tá? Então, com base no texto, você vai reler novamente, você vai ler com calma, vai se atentar para todos os detalhes, todas as informações e vai construir a sua resposta. Questão de número 4, somente reflexão, mas vamos lê-la. No estado onde você mora, existe alguma área de proteção ambiental? Em caso positivo, você já visitou? Tá? Então, essa é uma questão que a gente vai trabalhar lá na nossa apostila, lá na nossa salinha do Zoom. Opa, desculpa, gente. Lá na nossa salinha do Zoom, tá bom? A respeito, se aqui no Paraná existe alguma área de proteção ambiental e se alguém já visitou, tá bom? Pessoal, lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem é só chamar a prof lá na agendinha eletrônica, tá bom? Se precisarem de auxílio para realizar algum dos exercícios, é só me chamar. Beijinhos e até a próxima aula!